minha outra da casa de Volta Redonda, né? Já estarei nos ares cariocas novamente. Bom, então é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês novamente. Espero que tenha sido um bom recesso para vocês, um bom carnaval, que vocês tenham curtido, descansado, passado tempo com a família. E já que ficamos aí uma semana, né, sem, quem é que voltou renovado ou renovada, descansado ou descansada? O que quer fazer a nossa prece inicial? Ou ninguém? Ninguém voltou renovado? E olha só, Descansado? ninguém está renovado nem descansado. Eu começo. Vou começar o ano, né? Porque dizem que depois do carnaval que o ano começa. Vou começar o ano fazendo a prece. Esse Ai, pessoal é muito esperto, eles desligam o microfone e ficam tudo quietinho. Entendeu? Eu então é começo, sem contigo, Vânia. problemas. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, agradecer esse momento, agradecer esse estudo, agradecer o retorno, agradecer as pessoas, a cada um do grupo, né, que esteja aqui participando, mesmo dos que não estão participando, agradecer a vida, a saúde, a paciência, a resiliência, a caridade e o amor que a gente possa ter pelos outros e por nós mesmos. Pedir ao nosso Pai que nos ilumine, durante essa semana que a gente está começando hoje, que nos acolha e que estejamos sempre com Ele, acreditando sempre, depositando nele toda a fé. E eu peço nesse momento a permissão para começar os estudos dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Vânia. Queridos, vamos lá. A gente começou esse ano falando, relembrando, né, os tipos de fenômenos, de manifestação. E a gente começou, de fato, a obsessão semana passada, semana retrasada, no caso, quando a gente tratou os graus da obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São os 3 graus da obsessão. A gente até brincou, né, que foi muito bem pensado por Kardec chamar isso de grau, né? Porque é como se fosse queimadura, né? Uma queimadura de primeiro grau, uma obsessão simples. Queimadura de segundo grau, uma fascinação. Queimadura de terceiro grau, né, que é a pior de todas, uma subjugação. Você pode direto ter uma queimadura de terceiro grau, como pode você ter uma de primeiro grau e evoluir para segundo e posteriormente terceiro, ou uma de segundo para evoluir para terceiro, né? Então, a gente até comentou sobre esses aspectos, comentamos um pouco sobre as características, e depois a gente falou dos tipos de obsessão, né? Tem obsessão de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. Falamos da obsessão recíproca, né? Quando 2 almas obsidiam-se mutuamente, e encerramos as nossas discussões falando que toda obsessão nasce de uma auto-obsessão. Claro, aqui, nesse nosso curso, nesses nossos estudos, a ideia de obsessão não vai ser tão aprofundada quanto seria, por exemplo, num curso para uma reunião de desobsessão. As reuniões mediúnicas têm vários caráteres, né? Você tem o caráter da reunião de materialização, em que tudo aquilo que a gente viu sobre o fenômeno físico, a gente aprofundaria. A gente tem um caráter de reuniões mediúnicas, de psicografia e psicofonia, que é, por exemplo, são as que acontecem nos luzeiros, em que aqui a gente já tem uma ideia geral. Tudo aquilo que eu estou passando para vocês são ideias gerais, e claro, né, o aprendizado ele não termina aqui, né? Mas, assim, é todo o material necessário para a gente saber não só o básico, mas conseguir desenvolver os pensamentos em relação àquilo tudo. Então, sobre obsessão, mesma ideia. A gente vai tratar tudo isso de uma maneira muito mais ampla, muito mais geral. Entretanto,
Não é o nosso objetivo aqui especificar tanto, né? Mas existem vários livros, né? Como tem, por exemplo, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, tem Desobsessão, um procedimento terapêutico, profilaxia terapêutica, que é da Marlene Nobre, se não me engano. Tem Diálogo com as Sombras, do Hermínio, que é extremamente conhecido. Enfim, então, o próprio Desobsessão, do André Luiz. Então, o nosso ponto aqui a gente vai tratar sobre obsessão, né? Vamos abordar, mas a gente não vai mergulhar tão fundo, porque nosso objetivo não é fazer uma reunião de desmaterialização, de desobsessão. Nosso objetivo é entender o que é o fenômeno, o que está por trás. Até mesmo que, quando nós fizermos prece para alguém que acha que está obsidiado, que nós sabemos que está, a gente já sabe no que pensar, já sabemos do que se trata. Então, hoje, especificamente, a gente vai tratar desses dois personagens da novela da obsessão, que é o obsessor e o obsidiado. Então, a gente vai abordar um pouco isso. Porque a gente fala, não, porque a gente até brinca, né, do Doutrina Espírita, trazendo um pouco uma percepção que ela era católica, né, ou até evangélica. Porque, por exemplo, nossos amigos católicos, evangélicos, com todo respeito, mas que é, na verdade, uma tendência do ser humano, eles tendem, né? Ah, você errou, você entrou em pecado da carne, né? Aí você fala que foi o diabo, que foi o demônio que te induziu aquilo dali. Nós espíritas botamos que foi o obsessor. Ah, não, o obsessor me fez falar aquilo dali. Né? A gente traz esse palavreado, a gente traz esse pensamento, na verdade, e só muda o palavreado. Quando, na verdade, pelo que a gente está estudando aqui, o obsessor só consegue atuar se eu estou na mesma faixa que ele. Então, significa que, caso tenha acontecido alguma coisa, caso tenha acontecido uma obsessão, foi, antes de tudo, sugestão. Quem acatou a sugestão foi quem? Fui eu. Quem tomou a decisão final foi quem? Fui eu. Fui eu. E toda obsessão começa antes, como a gente já falou, com uma auto-obsessão. Né? Oi, Mari, boa noite. Boa noite, pessoal. Estava atrasada aqui, estava numa reunião, mas cheguei. Tranquilo, tranquilo. Boa noite. Sem problemas. Boa noite, seja bem-vindo. Então, o que a gente vai entender melhor hoje são essas duas personagens, né? O obsessor, quem é o obsessor, e quem é o obsidiado. A gente percebeu que, se não existe só obsessão de desencarnado para encarnado, ou seja, existe também a de encarnado para desencarnado, nós podemos estar, inclusive pela obsessão recíproca, nós podemos estar pendulando nesses dois papéis. Às vezes vivendo um, às vezes vivendo o outro, às vezes os dois. E isso é que torna a experiência humana como um todo extremamente complexa. Né? Bom, mas vamos lá, chega de introdução. Vou começar a compartilhar a tela, por favor, me avisem se já estiverem vendo. Já estão vendo? Estamos. Sim. Então tá bom. Então, estamos tratando do tema 3, do obsessor e o obsidiado. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o personagem que é o obsessor. O obsessor não é um ser estranho a nós. Claro, porque tudo aquilo que é estranho, a gente não teve algum contato. Mas, de certa forma, nós tivemos. Até mesmo que para que ele ou ela atue sobre nós, significa que houve uma sintonia. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. Aqui, nesse caso, a Sueli Caldas Schubert nos lembra sobre o seguinte. Aqui ela está contando especificamente do caso em que o obsessor foi alguém de outra vida e de outra existência, que a gente teve muito mais contato, até dessa mesmo, que a gente teve outro contato, essa pessoa desencarnou e por alguma raiva, por alguma inveja ou por outros motivos, exerce sobre nós essa influência perniciosa. Lembrando que a obsessão é toda influência persistente negativa que se dá de um indivíduo a outro. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado obumbroso, né, obscuro, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus de esquecimento quase completo.
em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, olha só, antes de tudo, o obsessor ou a obsessora não é um ser estranho a nós. Então pode ter sido alguém que a gente amou e que quando desencarnou, ou quando nós desencarnamos, continuou pensando, né? Aquela pessoa que não aceitou a morte, não aceitou a separação temporária. Nem toda obsessão tem como causa uma vingança, um desejo de ódio. Pelo contrário, às vezes é um amor, mas é um amor colado à ideia de apego, né? Colado à ideia de ciúme, colado à ideia de inveja. Então, tudo isso, quando está extremamente desequilibrado, olha só, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram. Se desequilibraram, significa que existe um permear de sentimentos, porém o desequilíbrio desses sentimentos, os desenganos, é que trouxeram esse sofrimento. E certamente com a nossa participação. Às vezes até inconsciente, gente. Nem todo mal que a gente faz é consciente. Nem sempre a gente tem intenção de machucar alguém. Pelo contrário, a gente tem boa intenção e a gente acaba machucando. Acaba dizendo uma coisa que vai ferir, acaba dizendo uma coisa que vai machucar. E por isso que eu levo comigo uma frase de Jesus para Simão Pedro. A Vânia já deve ter escutado eu falar isso umas 500 vezes. Porque eu amo essa frase. No livro Boa Nova, Jesus diz a Simão Pedro que o homem no mundo, né, o ser no mundo, é mais frágil do que perverso. Mais frágil do que perverso. Então, é bom que a gente coloque na nossa cabeça que o obsessor ou a obsessora é um ser frágil. Ele é uma pessoa com experiências, com história. Tem muita gente que chega na reunião de desobsessão, um doutrinador, um dialogador, né, que a pessoa acha que naqueles 15 minutos de conversa vai fazer o cara mudar de ideia. Cara, não é assim, né? Você pensa, seus avós, seus pais, as pessoas mais velhas que você conhece. Você fala assim, nossa, fulano é muito teimoso, muito teimosa. Durante 40 anos eles pensam a mesma coisa. Não é uma conversa de 15 minutos, muitas vezes vai fazer a pessoa mudar de ideia. Não é assim, né? Então você pensa espíritos que estão, às vezes, nesses atavismos, nesses pensamentos, por 40 séculos. Tá, 40 séculos eu exagerei, mas sabe, por séculos, por anos, por décadas. Não é uma conversa de 15 minutos que vai mudar a opinião. Não é assim, né? O Emmanuel nos diz na Seara dos Médios o seguinte: o obsessor, em sinonímia correta, sinônimo, né? Quer dizer aquele que importuna. De fato, nem todo mundo que quer. Muitas vezes, ó, por exemplo, uma criança às vezes importuna, mas não é porque ela é má, ela quer atenção. Não quer dizer que ela é má. Uma importunação, um incômodo, nem sempre é ruim. Às vezes não tem uma causa ruim, mas ainda assim é algo que importuna, que incomoda, porque tira de um certo equilíbrio, tira de um certo eixo, ou de uma percepção de equilíbrio que a gente tem. Então, aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. Olha só, é quase sempre, não quer dizer que é sempre. A voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Emmanuel aqui, é porque nesse livro Seara dos Médios, o Emmanuel coloca várias advertências aos médiuns. Então, como são advertências, ele vai tratar do pior caso, que é o caso em que os médiuns, em outras encarnações, prejudicaram pessoas, essas pessoas desencarnaram, estão no processo ainda de aprender a perdoar, de aprender a lidar com a situação, e aí o que acontece? A gente reencarna, a gente está tentando melhorar, está tentando se retificar, e aí esses espíritos desencarnados tendem a aproximar-se de nós buscando vingança. Devido à antipatia, devido à revolta, tudo aquilo que nós que fomos os causadores disso, e eles agora buscam uma maneira de acertar as contas. E ele continua. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso
convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras. Espinheiros plantados por nossas mãos. Na internet, recentemente, o pessoal brinca, né? Falando assim, se a gente colhe tudo que planta, tem alguém plantando coisa errada na minha plantação, porque eu não lembro de ter plantado essas coisas que eu estou colhendo, não. Mas a lei da vida, ela não erra. A gente erra, a gente esquece o mal que a gente fez ao outro. Mas a vida não esquece. Não esquece porque a nossa consciência não esquece. Nós, como espíritos, não esquecemos. A gente pode esquecer conscientemente aqui do cérebro físico, mas a nossa consciência nos cobra, porque nós ferimos as leis divinas. Então, os obsessores visíveis ou invisíveis são nossas próprias obras. Mas Guilherme, no caso em que o espírito só quer importunar o outro e acaba tendo essa situação, ele não quer vingança, não quer nada, ele só quer me importunar. Mas fomos nós que estamos deixando guarida. Sabe um ditado que fala muito de... Ditado, uma frase, né? O pessoal fala assim, para de bater palma para maluco dançar. Se o maluco vai continuar dançando, você vai continuar batendo palma? Você está vendo que está causando uma importunação. Te desequilibra, você está ficando com mais raiva. O que está acontecendo? Por isso que é preciso avaliarmos a nós mesmos. Então, quando Emmanuel fala que obsessores, sejam visíveis ou invisíveis, são nossas próprias obras, é porque até mesmo naqueles que não têm ideia de vingança, ou não fazem por mal, né? Como a gente falou dessa questão do ciúme, do apego e tudo mais, aqueles espíritos que só querem zombar, só querem... É porque a gente está dando o quê? A gente está dando ibope. Tudo aquilo que a gente dá atenção vai crescer. Então, se a gente parar de dar atenção, aquilo vai embora. A gente tem que aprender a priorizar aquilo que importa. Se você está priorizando aquilo que te machuca, o que você acha que vai continuar crescendo? Se você não mirar em nada, você nunca vai acertar alguma coisa. E aí diz o gato para Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas se você sabe qual é o caminho que você tem que seguir, por maiores sejam as tentações de seguir para outros, você vai se manter fiel àquele desejo, por mais difícil que seja. Porque o caminho que a gente tem a seguir é o caminho de reencontro com a gente mesmo. Muitas coisas vão fazer com que a gente duvide desse reencontro. Vão fazer com que a gente duvide das coisas que vão acontecer. Duvide, inclusive, da nossa própria capacidade. Inclusive, a obsessão começa muito através disso, né? E é sempre uma questão muito curiosa, por exemplo, das obsessões visíveis que eu digo dos próprios encarnados. Às vezes nós nos cercamos de pessoas que só nos trazem mal. Você elege como amigos, amigas seus ou suas, pessoas que não acreditam no seu potencial, que não te admiram, que não sentem orgulho das suas conquistas. Porque eu acredito que vocês, como amigos, como companheiros, companheiras das pessoas, vocês admirem. Vocês sintam orgulho dos amigos de vocês. Vocês gostem de vê-los conquistando as coisas que eles tanto almejaram, que eles tanto sonharam. Assim como também orientam quando as coisas estão indo erradas, estão indo mal, eles estão tomando atitudes equivocadas. Agora, se nós temos e nos cercamos de amizades que nos botam para baixo, que não valorizam, essas amizades nada mais são do que vampirescas, do que obsessoras, visíveis. A questão é que elas podem ser visíveis aos olhos. E às vezes a gente deixa de perceber essa influência perniciosa constante que eles fazem a nós. E aí, a grande problemática é, não, mas tem a questão do tempo, né? Poxa, eu conheço fulano há 30 anos, 10 anos, há 15 anos, eu vou me afastar dele ou dela? Bom, a escolha é sempre sua. A questão é que não é a sua ideia aqui colecionar pessoas. Porque se fosse assim, a casa está há 30 anos ali, mas ela está se desmoronando. Você vai ficar? Até ela cair sobre a sua cabeça?
É preciso que a gente também saiba dizer adeus quando as coisas não nos cabem mais. Isso é essencial. Porque senão, não, o obsessor, tadinho, vai estar ali comigo, eu vou abandonar ele. Que não cabe mais a você. E essa é uma das atitudes mais difíceis e corajosas da própria existência. Aliás, é por isso que é uma das mais corajosas, porque é muito difícil. Você dizer adeus às coisas que te machucam, mesmo querendo enormemente que elas continuassem contigo. Mas a maturidade está aí. Alguém me chamou? Ou eu ouvi coisa? Oi, Vânia, pode falar. Foi bem baixinho. Não, é porque minha internet está meio ruinzinha. Eu até me perdi, porque você continuou falando, eu me perdi no que eu ia citar. Mas essa questão dos obsessores, você até concluiu agora com o que você está falando, as pessoas podem estar convivendo com a gente, né? Do nosso lado. Exatamente. Familiares, podem ser vizinhos. Pessoas familiares, exatamente. Os familiares mais próximos da gente podem ter. Sim. E, na verdade, quando você diz que não, que a pessoa às vezes faz inconscientemente, é uma verdade, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo aquilo. Não sabe. Né? Porque existe uma inveja, porque eu acho que a inveja é uma coisa muito muito complexa, né? Aliás, tudo, né? Todo o nosso estudo é muito complexo, tudo isso né? A gente sempre fala muito isso, porque é muito complicado, né? A pessoa tem uma vida, uma vida boa, uma tranquilidade, não vai dizer que não tem problema, que todos nós temos problemas, é normal, mas a pessoa consegue ainda ter o pensamento, a inveja da outra. É muito complicado isso. E aí é esse trabalho que a gente tem que estar fazendo de nós mesmos, né? No caso, cada um de nós, não deixar isso influenciar em nossa vida. Exatamente. Né? E a gente tem que estudar muito, né? Para entender esse processo. Porque é só o estudo. Uma pessoa que não lê nada em relação, né, às relações humanas não vai entender isso nunca. Não vai entender nunca. Oi, agora sou eu. Eu tenho uma pergunta. O obsessor, ele sempre vai ter alguma relação com a gente, mesmo que tenha sido em outras vidas, de algo que a gente fez, enfim, como você falou, que não necessariamente vai ser vingança, pode ser só importunação, mas sempre tem alguma relação com a gente? Alguma relação não necessariamente afetiva, né? Pode ser que a gente nunca tenha tido alguma relação no sentido de se conhecer. Pode ser que em casos de... Vou botar um exemplo para responder. Por exemplo, vamos dizer que você sempre frequente um certo tipo de restaurante. E aí, esse restaurante tem algum espírito que desencarnou, mas ele está lá. E aí você é uma médium ostensiva. E o espírito vê em você uma oportunidade, sei lá, porque você está me ouvindo, porque você está me vendo, você está me percebendo, não sei. E ele percebe que você, sei lá, gosta da mesma música que ele. De certa forma, você tem alguma relação com ele. Entende? Essa relação pode ser por uma sintonia energética, algum gosto, algum tipo de afinação que permite com que haja uma tentativa de contato. Entendeu? Não quer dizer que atraia, né? Que vai atrair ele de Exatamente. Tipo quando a gente está com vícios, alguma coisa assim, bebida alcoólica, aí a gente está atraindo pela sintonia mental, né? Isso, exatamente. E aí lembra, bom, não é só porque eu atraí que é uma obsessão, né? Obsessão se torna quando isso é persistente. Né? Até mesmo nas relações visíveis. Por exemplo, você pode ter uma pessoa na sua família que ela tenha relações desagradáveis, mas não é persistente, né? Ela é uma pessoa que a gente conhece que tem umas falas desagradáveis, mas se você senta e conversa com ela, você vê que ela não é desagradável, mas ela tem falas desagradáveis, né? Então, a gente classifica a obsessão como algo persistente. Ela é, de fato, uma importunação persistente, né? Então, por exemplo, você está no restaurante, voltando a esse caso do restaurante,
O espírito veio e se comunicou com você, significa obsessão? Não. Teve uma comunicação. Vamos ver. O que vai acontecer depois? No dia seguinte ele está lá de novo. No outro dia, de repente ele aparece na tua casa. Opa, o negócio ficando sério. Né? Mas o que é o certo a nós fazer, né, já que estamos em um curso de fato de mediunidade? Assim que a gente souber ou tiver esse contato com qualquer tipo de espírito, nesse caso inferior, né, que ou não sabe que desencarnou, ou está em profundo sofrimento, o que a gente tem que fazer? Orar por ele. Então a gente vai no nosso centro, na nossa reunião mediúnica, pede, né, as pessoas que a gente conhece, olha, ora pelo espírito tal, né? Principalmente nós devemos orar por ele. Né? E agradecer a Deus por nós termos sido, de certa forma, um canal, né? Porque olha só que coisa gostosa de acontecer, né? Por mais desagradável que tenha sido a experiência, podemos ser nós ainda um farol, um lembrete para aquela pessoa ter uma conexão mais alta. Não que nós sejamos maiores, mas porque, de certa forma, lembramos ou fomos um canal para isso. Né? E aí, nessa prece que a gente faz por ele, aquilo suaviza um pouco o coração dele ou dela, e ele consegue pedir um perdão, consegue fazer uma prece, e ali ele vai ser ajudado. Mas se nós não tivéssemos conhecido, se nós não tivéssemos orado, talvez demoraria mais tempo. Outras pessoas viriam, outras situações aconteceriam. Mas que bom que pudemos ter sido nós. Era isso que eu ia perguntar. A pessoa que não é médium ostensivo, que não percebe o obsessor, como que acontece, assim? Ela não sabe, e aí? A gente está estudando, a gente sente, a gente tem as vibrações, ok. Mas é uma pessoa que não sabe, não sente nada, sei lá, não estuda. Então, tem sempre aquela situação de que Deus protege os inocentes, né? Deus protege um monte de gente, na verdade. Né? Mas é o seguinte, claro, há uma responsabilidade, né? Se você é completamente ignorante nisso, mas há aquelas pessoas que não estudam nada, mas elas se conhecem. A ponto de, nossa, eu tô estranho. Dá pra você dizer assim, às vezes a pessoa pode não ter nenhuma conexão espiritual, nenhuma religião, nada. E ela fala assim, olha, tô me sentindo estranho, tô me sentindo estranha. E ela busca fazer alguma coisa que tire ela daquela estranheza. Tire ele ou ela daquela situação perniciosa que ela tá sentindo. Isso já é válido. Por quê? Porque ele tá mudando, ele ou ela tá mudando a sintonia. Uhum. E aí o obsessor, aquele espírito, seja encarnado ou desencarnado, não vai encontrar mais ressonância, não vai mais encontrar guarida, espaço para fazer aquilo que está fazendo. Isso tudo é muito complexo, é muito abrangente, né? Porque quanto mais a gente estuda, maior a nossa responsabilidade, porque mais coisas nós vamos percebendo nesse processo. Né? E eu acho que isso é muito bacana, porque a sensação que me passa, e eu gostaria de passar isso para vocês, eu espero que, dentro dos meus esforços, eu possa conseguir passar isso para vocês, que a sensação que a gente vai criando, conforme a gente vai estudando, não é uma sensação de revolta diante do obsessor, né? Mas de compaixão. Você fala, poxa, eu posso ter feito isso também. Eu, sem saber, ainda posso fazer. Se não faço, estão fazendo agora. O que eu queria é ser ajudada, que alguém batesse no meu ombrinho e falasse, olha, vamos mudar isso daí? Vamos melhorar? Eu não sei se é um otimismo, mas é essa esperança que eu nutro. Então, eu espero que, de certa forma, eu consiga passar isso para vocês. Porque é essa esperança, essa dedicação em enxergar como uma pessoa, de fato. Né? E porque é. Só não tem mais a vestimenta da carne, mas tem os erros, tem as histórias, tem as experiências. Inclusive, nos trabalhos de desobsessão, o dialogador, né, a dialogadora, sempre fazem um trabalho para tentar trazer, de certa forma, alguma lembrança feliz, alguma lembrança afetiva, porque por mais dura ou triste que tenha sido a vida de alguém, ela não foi privada de amor. Em algum momento ela teve amor de alguém.
Nem que tenha sido de uma senhorinha gentil que deu o lugar dela no mercado. Sabe? E é esses momentinhos que a gente consegue catalogar. A pessoa pode ter sofrido por causa dos pais, por causa dos familiares, não sei, do que aconteceu, dos amigos, das pessoas que conviviam, não sei. Mas em algum momento ela teve alguma experiência de amor. E é essa experiência que a gente tem que fazer valer ali para recordar a ela que ela também é uma pessoa amada, que ela também pode amar, por mais dura que tenha sido a realidade que ela tem enfrentado na existência. Eu acho que a partir do momento que a gente está estudando, até a gente não sente medo, né? Porque acho que antes do estudo, não, tenho medo, pô, sei lá, meio estranho. Agora acho que, pelo menos eu, não sinto medo, porque eu falo, os espíritos menos esclarecidos, que possam receber a luz, toda vez que eu faço minhas preces. Então, assim, é uma forma já diferente da sensação, assim, de prece, de pedido, não sei, é diferente, eu acho. Depois, à medida que a gente vai começando a estudar sobre isso. Fico feliz. Gui, Oi. uma coisa que você pode ficar tranquilo, que você almeja passar para a gente, você está passando. Que bom. Com certeza. Não tenha dúvidas disso. Que bom, fico feliz. É porque a gente está aprendendo, né? São muitas dúvidas, né? Você aprende com a gente e a gente aprende com você. É sempre uma troca. Sim. Mas é óbvio que você está à frente da gente, né? Isso é claro, né? Claro. Senão você não estaria aí, a gente aqui te ouvindo. É óbvio. Mas o que você deseja passar, não se preocupa, com certeza você está passando. Com Que certeza. bom. A visão que a gente está tendo, né, de tudo, a Vivi acabou de falar, é uma outra visão, né? A gente já conversou muito e a gente sabe que, né, existe o lado humano, né, de cada um, né? Mas a gente tenta olhar essa questão espiritual, a gente tenta olhar o porquê das coisas. É óbvio que a gente está olhando não por humano, né? A gente está olhando pelo espírito de cada um, né? Exatamente. Então, pode ficar tranquilo que você está passando isso para a gente. Fico feliz, fico feliz. Só desses depoimentos de vocês, né, por ter falado isso, que o medo se transformou nesse olhar, né, de ser, poxa, eu não tenho mais medo, né, pelo contrário, né, então isso já é muito bom, isso já é muito bom, porque eu acho que é isso que a gente tem que passar, porque senão eu acho que a gente vai trazer da Igreja Católica, eu digo da Igreja Católica porque eu fui católico, eu sei que a maioria aqui também vem, né, mas assim, seja da católica, da protestante, isso não é regra geral, mas é o que se tem no senso comum, de um ódio a um diabo, de um ódio a um, né? E que não se fundamenta. Porque se a gente reproduz esse discurso, esse ódio para um obsessor, tadinho da gente, né? Não é, porque nós também já fomos. Se não somos, ou se ainda não seremos. Mas o que é interessante acho que agora a gente já tem carga, bagagem suficiente para identificar isso. Você pode dizer assim, poxa, parece que eu passei minha vida inteira, né? Estudei espiritismo, quando eu desencarnei, eu não acordei numa colônia espiritual, eu só tive noção de que eu tinha desencarnado. Ué, mas isso já é muito bom. Em outras encarnações você nem sabia, nem tinha percebido, demorou para você perceber. Hoje você já tinha noção. Eu acho que é essa parcela de percepção que vai se aflorando, que vai se desembrulhando, que mostra pra gente essa evolução. E a nossa percepção muda dia a dia, graças a Deus. Alguém acha que levantou a mão? Deixa só, a Mari levantou. Mari, antes de você falar rapidinho, eu queria indicar um livro que o Gui até já falou sobre ele, e eu terminei de ler agora, e tudo que está falando está borbulhando aqui na minha cabeça, que é o Sexo e Destino do André Luiz. Tudo que você está falando está totalmente retratado nesse livro. Então, quem quiser se aprofundar menos profundamente igual os outros livros, eu acho que esse livro vale a pena. Muito bom, boa indicação, Vivi. Sexo e Destino é muito bom e ilustra bastante tudo isso que a gente está comentando aqui. Obrigado. Oi, Mário, pode falar.
Na verdade, eu ia só comentar também que eu assisti o Nosso Lar no feriado, e vocês estão comentando aqui, né, fazendo os comentários, e eu estou aqui pensando, e aí estou lembrando do Otávio, né, que se desviou do caminho da missão dele por um fiozinho, né, você vê que, pelo menos no filme, eu não li o livro, mas no filme se retrata como é um pequeno detalhe que faz com que aquele espírito, de repente, se desvie da missão dele, que ele se perca na rota, né? E assim eu imagino que aconteça com obsessores também, que às vezes é por um fio que você se desviou, então às vezes aquela pessoa não tem, ou aquele obsessor, ele não tem de tudo ruim, né? Ele não é de todo ruim, né? Então, existe uma história, uma carga que a gente traz de outras vidas, da nossa missão para cá. Então, às vezes, a gente também se depara com situações em que a gente só quer, o que você falou, né? Óbvio, eu não quero nenhum espírito obsessor perto de mim, né? Você quer se afastar, mas também fazer isso com compaixão, como você falou, e no próprio filme retrata dessa forma, o Aniceto, todo mundo tentando trazer eles de volta, né? Porque se aquele espírito está naquele sofrimento, se ele está passando por isso, se ele tem esse tipo de comportamento, ele é um espírito em sofrimento. Então, se nós somos irmãos de luz, né, que nós queremos ser, a gente precisa também tentar trazer, de alguma forma, e direcionar essa pessoa para a luz. Talvez não vai ser a gente, eu imagino que não, né? A gente talvez não tenha discernimento e capacidade de lidar com um espírito obsessor e trazê-lo para a luz, mas a gente pode tentar pedir por ele, né? Direcionar ele para a luz, e é mais ou menos aquilo que a gente fala, né? Às vezes uma oração que a gente faz, a forma como a gente direciona essa oração, às vezes tem algum espírito amigo que está ali numa missão que consegue acompanhar aquele obsessor e trazê-lo de volta, né? Porque no final é o objetivo de tudo. E aí me faz lembrar mil partes do filme que falam muito sobre isso, né? O momento em que eles vão, né? Eu esqueci o nome dele, do cabelo cacheadinho, que ele vai atrás Vicente. o Vicente, que ele vai atrás, né, do Otávio mesmo que ele vai atrás, Isso. né? Ele vai atrás do Otávio, então, assim, é o que a gente precisa fazer, né? Direcionar e aprender isso. Eu acho que o que a Vivi falou é muito o que eu sinto. Antes eu sentia medo, né? Quando você está aquela angústia, ou então você acha que tem alguma coisa estranha em algum lugar, essas coisas, no passado eu sentia um pouco de medo, assim, né? Você fala, quero que afaste, arrepiei aqui, não tem alguma coisa errada aqui. Hoje a gente já tenta fazer uma oração de forma diferente, né? Que vá para um caminho de luz e que a gente encontre, né? Consiga ajudar de alguma forma esse espírito para ele encontrar um caminho. Porque vamos pensar que eles não são de tudo ruins. Pode ser que eles tenham, inclusive, uma missão de paz e de bem nessa terra e que falhou por algum motivo, Exatamente. né? Exatamente. Por isso que eu gosto sempre de lembrar a frase de Jesus, né? O mais frágil do que perverso. Muito obrigado, meninas. Muito bom, muito bom. Assim, o obsessor pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas. Ou é o familiar, ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. A responsabilidade pelos cometimentos se impõe ao obsidiado que, em um e outro caso, é o causador do sofrimento de outrem. É imperioso, pois, desqualificar o obsessor da posição de ofensor sem remédio, para vê-lo na condição de alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. Nesse sentido, acusar o desencarnado de ser uma pessoa indigna é falta de caridade, já que ambos, obsessor e obsidiado, são enfermos intimamente envolvidos numa trama de mágoas e ausência de perdão. Foi o que a gente acabou de falar. Olha o que o Kardec nos diz no livro dos médiuns. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Tem suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, que querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Existem pessoas que você pode até dizer, revisitem nas memórias de vocês, pessoas que vão dizer assim, nossa, fulano é ótimo, mas é teimoso, é impaciente. Dono da verdade. Dono da verdade. Né? Tem um ótimo coração, mas se ele falar que o céu é verde, você aceita. Porque... Mas é isso. É uma pessoa ruim? Não.
mas dominado pelo orgulho do falso saber. Donos se acham donos da verdade. E quando desencarna, essas ideias continuam. E aí vão procurar médios que sejam crédulos, que acreditem naquilo dali, e vão, de olhos fechados, aceitarem tudo que vem. Por isso que sempre, em qualquer fundamento da vida, seja na nossa área profissional, seja com os nossos familiares, a gente tem que filtrar. Não é porque sua mãe disse que é verdade, não é porque seu filho disse que é verdade, não é porque o Papa disse que é verdade, não é porque o presidente disse que é verdade, não é porque o espírito desencarnado disse que é verdade, não é porque o presidente da casa espírita, porque o orador, que o Guilherme, que quem for. Filtra. Filtra. Já dizia Paulo, examinai tudo, retendo bem. Agora vamos falar sobre o obsidiado. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de outrem. A obsessão é como se fosse o passado que retorna. E isso, para mim, é muito forte. A obsessão é como se fosse, não, ela é o passado que retorna. Porque é aquilo que fica mal resolvido. Psicologicamente, a gente sabe disso. Todo sentimento que você abafa, toda situação mal resolvida, ela volta. Ela volta em trauma, ela volta em somatização. Poxa, eu tratei a minha vida inteira, sou uma pessoa saudável, sempre comi bem, fiz exercício, mas com 50 anos tive um câncer de intestino. Tive um câncer na laringe, porque nunca fui capaz de conversar com as pessoas sobre as coisas que me incomodavam. Vivi engolindo sapo. E aí? Ela é o passado que retorna, exigindo para a gente reparação, para que a gente possa seguir. Porque senão a gente fica aprisionado. A obsessão, ela é uma prisão. É possível, todavia, com esforço e vontade firme, transformar inimigos em amigos, pois a reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. E aí, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel nos diz o seguinte: toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. O Emmanuel, em uma das páginas, ele fala uma coisa que eu lembro que a primeira vez que eu li, eu achei assim um pouco... Achei pesado, né? Mas é porque é verdade. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Sem esforço, sem suor, sem lágrimas. Lágrimas que outras pessoas podem causar em nós, lágrimas em ver nossas desilusões acabando, esforço em nos vencermos, suor em nos superarmos e lágrimas em nos desiludirmos. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem, brilham, ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar que cada existência, por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo, o aprendizado que lhe compete. Olha só, cada existência é um aprendizado diferente. Não vamos achar que nessa encarnação a gente vai conseguir fazer tudo aquilo. Não. O que é importante a gente lembrar é que dentro das possibilidades que nós temos hoje, dentro dos círculos de relações, o quanto a gente já pode ser grato das coisas que a gente já aprendeu. Vez ou outra eu me faço sempre a pergunta aqui: e se eu desencarnasse hoje? Eu seria muito grato à vida. Por muitas coisas que me aconteceram, mas acima de tudo pelas pessoas que eu tenho ao redor de mim. Pelos corações que eu toquei, que me tocaram, que me permitem relembrar que eu sou amado. Existem aqueles dias de angústia, existem aqueles dias em que a gente pode achar que a gente não é, que a gente não merece nem estar no mundo, ou parece até que a gente está ocupando espaço à toa. Mas basta a gente parar com essa loucura e revisitar essas memórias felizes que nos dão consolo e combustível. E isso que é interessante. E como é bom ter amigos para chorar no ombro, né? Oh, Perfeito.
Com toda certeza. Para chorar no ombro, para abraçar. A amizade é esse posto, né? Não só de socorro, mas posto de combustível, né? Vez ou outra, é preciso que a gente reencontre esses amigos para que a gente tenha combustível para seguir nas lides da própria existência, né? Vez ou outra, é preciso que pelo menos uma vez por mês a gente se reencontre com as pessoas que a gente ama, uma vez por semana, uma vez por mês, para que a gente tenha a carga necessária para prosseguir. Para prosseguir, para fazer com que os próximos encontros valham ainda mais a pena. É isso, na essência, que verdadeiramente acontece, que pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo. Na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas. Muita gente fica se perguntando sobre isso ou aquilo, ou quer, né, ter as experiências de outra encarnação, faz aquela regressão de memórias. A gente não precisa ir longe. Tem uma sabedoria em termos escondido essas coisas. O que é melhor? Observe as nossas tendências. Poxa, eu tenho tendência ao alcoolismo, não é a beber o álcool, mas ao alcoolismo. Então é melhor que eu evite. Eu bebo só em eventos sociais e evito de comprar cerveja, vinho, ou o que for qualquer bebida alcoólica para casa, porque eu sei que senão eu vou ser alcoólatra. Eu tenho influência, eu tenho tendência ao tabagismo, então eu vou evitar tocar em cigarros, vou evitar comprar. Poxa, mas e se alguém me oferecer? Eu vou evitar ficar próximo de pessoas que fumam. Ah, mas eu tenho amigos fumantes. Peça para que eles fumem longe de você. Se são amigos de verdade, vão compreender. Ah, eu tenho tendência a comer descontroladamente. Então existem coisas que a gente pode observar na gente, que a gente pode aos pouquinhos ir podando, tornando o ambiente do nosso próprio lar, da nossa própria mente, menos suscetível a estarmos tendenciados a isso. As tendências inatas falam sobre a gente. E reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Nós encontramos na vida as pessoas que são nossas simpatias, nossas antipatias e o que for. Quantas pessoas não são hoje simpáticas a nós que possivelmente no passado não eram antipáticas? Seja nessa vida ou em outra. Nessa vida mesmo, quantas pessoas a gente pode não ter encontrado que ela um dia falou assim pra gente: nossa, eu achei que você era assim, o assado, que você era snob, que você era isso, que você era aquilo. E aí, quando ela te conheceu melhor... Sabe o que é mais curioso de tudo? Ninguém nos conhece de verdade. As pessoas conhecem fragmentos nossos. Nós, que trazemos a coletânea dos nossos momentos, é quem, por fim, nos conhecemos. Se, e somente se, dedicarmos a olharmos para nós mesmos. Porque o obsessor desencarnado de outra vida, ele vem com a lembrança passada nossa. Hoje a gente já tem outra proposta de quem somos. A pessoa que fez parte da nossa infância não conhece as aventuras que você teve, que te fizeram ser quem você é hoje. Por elas e apesar delas. A pessoa de hoje não conhece tudo aquilo que trouxe você até aqui. Mas você, e somente você, claro, também na presença dos seus mentores, né? Em termos de encarnado, você e somente você sabe tudo aquilo que costurou você. Nós somos, né, feitos de rasgos e remendos. E o mais curioso é que só nós temos propriedade para falar de nós. E sabe o que é pior de tudo? A gente dá tanta bola, tanto palco para o que as outras pessoas vão dizer da gente. Sendo que as outras pessoas presenciaram ou sabem, são fragmentos. Ah, mesmo aquele seu amigo, porque a única pessoa que passa 24 horas com você, e são 24 horas de fato, que desdobrados também está com você, é você. Aquele seu amigo, aquela pessoa vivenciou um fato. No momento social em que ela esteve, na sua casa, numa viagem. Mas só você sabe. E você, eu e todos nós somos um misto disso tudo. Das simpatias, das antipatias, das aversões, das tendências, dos vícios, das virtudes.
Se a gente não se abraça, não tem esse olhar, que a gente acabou de falar do olhar para o obsessor, porque se nós também desempenhamos esse papel, se já não desempenhamos, se ainda não iremos desempenhar, ou se não estamos desempenhando, a gente nunca vai conseguir ter esse olhar compassivo para o obsessor, para aquele que nos faz mal, se a gente não estiver com a gente. Às vezes a gente consegue perdoar muito fácil o que o outro faz. Mas é tão difícil perdoar o que a gente fez com os outros. O que a gente fez com a gente. E aí qualquer obsessor acha guarida, é claro. Por quê? Porque toda obsessão é uma auto-obsessão. E assim, o texto complementa. As paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mórbidos. O obsessor e o obsidiado são, na verdade, enfermos da alma em busca do soerguimento espiritual. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Então, isso é essencial. É preciso que, com trabalho, com esforço, a gente consiga, aos pouquinhos, ir se libertando dessa prisão espiritual que nos encontramos. E como estou falando de prisão, eu queria que a gente finalizasse o estudo de hoje com um vídeo do Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem. É muito bom, muito bacana. Eu queria terminar com esse vídeo. Me avisem se vocês estiverem escutando, tá? Eu compartilhei agora o áudio que eu esqueci, que eu não tinha compartilhado. Estão ouvindo? O que é isso? Onde é que eu tô? Sim. Isso aqui é uma prisão? Oh! Por que me prenderam aqui? Eu sou inocente! Gente, eu não tô me lembrando de nada. Eu tava conversando com a Raquel e eu vim... Oh! Por que me prenderam? Eu não tenho direito ao advogado, não! Tenho o direito de permanecer calado. Dá pra parar de gritar? Cara, eu sou inocente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava conversando com a minha esposa e de repente eu parei aqui. Eu não me lembro de nada, cara. Se você não lembra de nada, como é que você tá falando que é inocente? Deve ter esquecido. Você bebe? Não, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou certinho. Eu sou certinho até demais. Caras certinhos também são presos, parceiro. Que parceiro? Olha aqui, meu irmão, não sou parceiro de bandido não, tá ok? Alguém, por favor, alguém me tira daqui, alguém me escuta. Você tá falando com quem, amigo? Sei lá com o que eu tô falando com quem me prendeu. Alguém aí, por favor. Ninguém te prendeu aqui, parceiro. Olha aqui, meu nome é João, cara. Você mesmo entrou aqui sozinho. Aliás, não tem outro jeito de entrar aqui nem de sair, parceiro. Você tá maluco? Quem que se prende por vontade própria? Eu? Você? Tanta gente? Alguém, por favor, alguém me tira da mesma cela que esse maluco aqui, por favor. Que maluco é você, rapaz? Que fica gritando, falando sozinho. Que é isso? O que você tá fazendo com a foto da Raquel? Raquel? Parece mais a Juliana. Eu tava tentando adivinhar o nome. O que você tá fazendo com a foto da Raquel na mão? Fala logo. Ela caiu da sua mão quando você entrou na cela. Ela é o quê? Tua namorada? Esposa. Quer dizer, ela ontem me pediu o divórcio. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai. Tá entendendo? E pelo jeito, nem eu, né? Meu Deus. Será que eu fiz alguma coisa com a Raquel ontem à noite? Você gostava muito dela, né? Gostava? Eu amo a minha esposa, cara. Eu amo ela mais do que tudo. Mais do que tudo? Então pode puxar uma cadeira que tu vai ficar aqui por muito tempo. Não é, Pedro? Oi, só um minuto. Papai já fala com você, filho. Falta só mais um relatório. Papai depois leva você no cinema, tá bom? Ih, não esquenta a cabeça com o Pedro, não. Vive ocupado. Se quiser fazer amizade mesmo, é com esse outro cara aí, bem mais simpático. Ué, eu não tô ocupado, eu tô comendo. Toma delícia, vai ficar? Não, valeu. Tu quer, parceiro? Que parceiro, meu irmão? Já disse que eu não sou parceiro de bandido. Meu nome é João. É, João. Tá vendo? João. Sabe ler? Só mais um gole. Aqui ninguém é bandido, rapaz. Aqui ninguém nunca matou, nunca roubou, coisa parecida.
Aqui só tem pessoas do bem, honestas, tentando viver nossas vidas. Mentira, cara, mentira! Você tava ameaçando a Raquel, não é? Ô, dá pra fazer silêncio aí? Eu tô trabalhando. Fala! Liberdade é mais do que andar solto por aí, parceiro. Que isso, hein, Aqui todo mundo também é certinho, João. Você bebe? Mas é como eu disse, os certinhos um dia também podem acabar presos. É só perder a chave. João. Eu amo ela mais do que tudo. Mas ela não vai se ver livre de mim, não vai! Ai, meu Deus, tô muito gorda. Você é a Nora que mamãe pediu? Ai, meu Deus, 1% de bateria? Acho que se eu passar lá em 3 vezes dá, hein? Só mais um gole, vai ser só mais um gole. O versículo específico é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, então eu acho que esse vídeo consegue resumir e encerrar, né, tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? A primeira vez que eu assisti esse vídeo... Reflexivo. A primeira vez que eu assisti esse vídeo, eu fiquei assim com a... Bateu fundo. Pois é. Eu acho que todos aqui estão na mesma situação. Bate mesmo. Caras certinhos também são presos, é só esquecer a chave. Só esquecer a chave. Vocês conheciam Amigos da Luz? Não? É um canal de... Esse vídeo não, eu conheço mas o canal. Mas você já tinha visto outros, né? Eles são atores, né, e atrizes espíritas. Eles têm, inclusive, o Fábio, acho que é Fábio, ele participa, né, do Porta dos Fundos, eu acho, ou outro que é Parafernália, né? São, enfim, já faziam coisas audiovisuais, né, esses vídeos curtos, e eles jogaram essa temática para o espiritismo. Então, eles pegam várias coisas e fazem. Tem vídeos muito bacanas, bem lúdicos, né? E esse foi para mim, assim, é um dos melhores que eles já fizeram, né? Muito bem pensado, né? O rapaz escreve CV primeiro e depois, né, tudo como vai acontecendo. É fascinante, muito bem colocado. Eu adorei. E bate lá fundo, né? Bom, é isso então, né? Já que a gente falou de libertação, quem quer liberar a voz e fazer a nossa prece final, então? Já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, já que estamos todos reflexivos. Ninguém? Eu faço, Gui. Aí. Pai, obrigada por esse momento, obrigada pelos nossos estudos, obrigada pelas nossas reflexões, obrigada pelos nossos questionamentos e perguntas respondidas, obrigada pelo nosso grupo de estudos, de todas as segundas e de todos os dias, porque a gente estuda eternamente. Obrigada pelos nossos amigos mentores estarem aqui conosco, nos guiando, nos orientando, nos amparando. E peço para que essa legião de amigos de luz, de consoladores, possa levar um pouquinho de paz, de entendimento e amparo a todos aqueles espíritos menos esclarecidos. Eles possam receber um pouquinho de luz e se perdoarem. Obrigada mais uma vez pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje e pela semana que está começando. E peço a tua permissão para encerrar os estudos dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus.